Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, como eu prometi, finalmente a nossa revisão de matemática. Por quê, professor? O senhor é ciência, vai dar matemática, como assim? Calma aí pessoal, o que vai acontecer? Eu percebi que vocês estão com dificuldades em resolver algumas questões de ciências. E essas questões são nada mais do que matemática. Então, o capítulo 2, principalmente, que é eletricidade, possui muitas fórmulas matemáticas e alguns de vocês estavam aí com algumas dificuldades, o que é normal, beleza? Então, eu decidi aqui, para quem é do online e do presencial, fazer essa revisãozinha básica para ajudar vocês aí em ciências, ok? Então, bora lá! Na aula de hoje, nós iremos aprender aí, iremos revisar, na verdade, um pouco sobre a multiplicação entre número inteiro e número decimal, divisão com número de dois algarismos, potência, multiplicação entre potências, conversão de unidades e medidas e questões aí do capítulo 2 para ajudar vocês a resolver esses exercícios, ok? Então, bora lá. Então é muito importante, fiquem ligados, tanto quem é online como quem é presencial, assista esse vídeo com muito carinho, pausem, repausem, assistam várias vezes que vai ajudar vocês bastante para resolver as questões. Primeira coisa, multiplicação com número decimal e número inteiro. Professor, como é que funciona multiplicar o número decimal e o número inteiro? Aqui o exemplo, para multiplicar 3,33 vezes 2. Como é que eu faço essa multiplicação, professor? É bem simples. Eu começo multiplicando como se fosse um número inteiro. Esquece a vírgula. Esquece. Multiplica como se fosse um número inteiro. Então, por exemplo, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu multipliquei. Aí, depois que eu multiplicar, é que eu vou colocar a vírgula. Percebam o seguinte, para colocar a vírgula, você precisa observar como que a vírgula está no número decimal que você multiplicou. Nesse número aqui, existem dois números após a vírgula. Então, no resultado, também precisa ter dois números após a vírgula. Ou seja, a vírgula vai depois do primeiro 6. Então, sempre que vocês forem multiplicar um número decimal, vocês precisam aí saber observar onde está a vírgula. Aí depois, no resultado, é que você vai colocar a vírgula. Então aqui é o resultado. Pausem o vídeo e copiem a primeira questão, ok? Continuando aqui, divisão com o número de dois algarismos. Professor, como que eu vou dividir um número com dois algarismos? É muito simples. Então bora lá. Começando, 40 por 16. E agora, professor, o que é que eu faço? Como é que eu vou dividir 40 por 16? É muito simples. Você vai achar um número que multiplicado por 16 dê 40 ou chegue próximo de 40. Nesse momento, não é sorte, não é intuição. Você vai ter que testar. Você vai pegar vários números a multiplicar e vai ver aí qual dele dá 40 ou chega perto. Vamos começar com o número 2, né? 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Deu 32. Se eu colocar 3, vai passar de 40. Então, o número mais próximo que multiplicado por 16 dá próximo de 40 vai ser o 2. Então, 2 vezes 16 é igual a 32. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer uma subtração. Professor, como é que eu vou subtrair 40 de 32? É muito simples. Isso aqui é uma dezena. Eu posso pegar um emprestado. Como assim, professor? Eu pego um emprestado do 4, então aqui vai ficar 10. Ó. Aqui fica 10. Eu boto um aqui em cima. Eu vou pegar um 1 emprestado do 4. E como eu peguei, ele fica 3.
Então, o que eu faço agora? 10 menos 2 é igual a quê? 8. E 3 menos 3 é igual a 0. Então, 40 menos 32 é igual a quê? A 0,8 ou igual somente a 8. Posso colocar aqui, é igual a 8. Ok. Professor, como que eu vou dividir 8 por 16? Se 16 é maior que 8. Calma lá, que para tudo tem solução. O que eu faço? Eu vou colocar um 0 aqui. Então, vai virar 80. E depois do 2, eu coloco uma vírgula. Agora sim, 80 é maior que 16. Então, toda vez que você tiver que dividir um número menor por um número maior, você coloca um 0 para ele ficar maior e coloca uma vírgula aqui. Então, bora lá. Agora, eu vou achar um número que eu multiplique por 16 e que ele dê 80 ou chegue próximo. Vamos aqui para 5. Vamos testar o 5. 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, eu percebi que se eu multiplicar 5 por 16, dá exatamente 80. Então, 5 vezes 16 é igual a 80. 80 menos 80 é igual a 0, pessoal. Então, o resultado da divisão é 2,5. 2,5 vezes 16 é igual a... 40 dividido por 16 é igual a 2,5. Então, pausem aí para copiarem. E vamos agora para a segunda divisão, que é dividir 6 por 10. Como é que eu divido 6 por 10, pessoal? Se 6 é menor do que 10. Lembrando, eu tenho que fazer o 6 ficar maior. Então, eu coloco um 0, ele vira 60. E aqui eu coloco uma vírgula. Mas, professor, vírgula onde? Eu coloco um 0 e uma vírgula. Então, aqui eu coloco um 0, ele virou 60. E aqui eu boto um 0 e uma vírgula. Agora sim eu posso dividir 60 por 10. Qual o número que multiplicado por 10 dá 60? 6. Então, 6 vezes 10, 60. Resultado, 0,6. Então, 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Toda vez eu vou acrescentar um 0 para o número ficar maior. E aqui eu coloco um 0 e uma vírgula. Seguindo aqui com potência. Pausem para copiar. Seguindo com potência. Gente, o que é a potência? A potência é um número que fica em cima do outro número. Ele vai dizer para mim, gente, quantas vezes eu preciso multiplicar esse número. Como assim, professor? 5 elevado a 4 não é 5 vezes 4. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Toda vez que você vê uma potência, o número de cima, que é o expoente, ele vai dizer quantas vezes esse número se repete. Então, no caso aqui do 2 elevado a 3, o 2 eu multiplico 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E não 2 vezes 3. Isso aqui está errado. Uma potência não é um número sobre o outro. É quantas vezes ele se repete na multiplicação. Então, guardem isso. A mesma coisa é se a potência for na base 10, gente. Por exemplo, 10 elevado ao cubo não é 10 vezes 3. Está errado. É 10 3 vezes. É 10 vezes 10 vezes 10. Que vai dar o quê? 1000, pessoal. Isso aqui é uma potência na base 10. É muito importante porque muitas questões vai ter aí potência na base 10. Mas saibam disso. É assim que funciona uma potência. E agora, pessoal, como é que eu vou multiplicar potência de mesma base? Então, por exemplo, como que eu multiplico 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3?
como que eu vou multiplicar a potência? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Pessoal, é muito fácil. Esqueça o número de cima, multiplique as bases. Desculpa, pessoal, aqui é base igual. Esqueça o número de cima, repita a base. Em uma multiplicação de potência com base igual, eu repito a base, ou seja, 2, e eu somo os expoentes. Ou seja, vou somar 2 mais 3, que é 5. Assim, você o quê? Multiplicou uma potência de base igual. Então, para multiplicar duas potências com a base iguais, eu repito a base e eu somo os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é igual a 2 à quinta. Beleza? Isso quando os expoentes têm sinais iguais. Eu vou somar. Aqui, ó. Sinais iguais, repete a base e soma os expoentes. Mas se for sinal diferente, professor, se for 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 3. Menos 2 negativo, 3 positivo. É a mesma coisa. Eu repito a base. O que vai mudar, pessoal, é que aqui, quando os sinais forem diferentes, eu vou fazer uma subtração e vou colocar o sinal do maior. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Qual é o maior número? É o 3. Então, vai ser 1 positivo, porque fica o sinal de maior. Então, quando os sinais são diferentes do expoente, você repete a base e você subtrai o expoente e coloca o sinal do maior. Copia aí, pausa para copiar. Conversão de unidade de medida, pessoal. Como é que vai ser, gente? Como que eu converto grama em quilograma? É muito fácil, ó. Eu sei que 1 quilograma, ele tem, pessoal, 1000 gramas. Se eu quiser transformar 3.000 gramas em quilogramas, como é que eu vou fazer? É só multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, pessoal. Toda vez que eu quiser transformar um número que está em gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Simples. Então, 3.000 dividido por 1000 é igual a 3 kg. É sempre assim. Basta dividir a quantidade em gramas por 1000. E seguindo, que é um pouco mais complicada, como que eu faço, professor, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo? Bora lá. Sempre que eu quiser transformar um número de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E para transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então é bem simples. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido. Ao contrário, eu multiplico. Ok? Agora vamos aqui às nossas questões, que é a coisa mais importante. Essa aqui é uma questão do capítulo 1. Então, capítulo 1 é a fórmula de energia cinética. Energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui é a fórmula de energia cinética. C é isso, né? M vai ser a massa, que tem que estar o quê? Em quilograma, massa em quilograma, e a V é a velocidade em metros por segundo. Eu só posso colocar os números na fórmula se a massa, na fórmula, se a massa estiver em quilograma e se a velocidade estiver em metros por segundo. Então, essa aqui é a fórmula para calcular a energia cinética. Vamos ver um exemplo. Calcule a energia cinética, ou seja, essa fórmula aqui, em que um atleta arremessa uma bola de metal com a massa 5.000 gramas.
Massa, 5.000 gramas. Ele já me deu a massa. 5.000 gramas. Em uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Então, ele me deu M, ele me deu V e quer que eu ache o meu EC. Só que tem um porém, pessoal. Ele me deu aqui a minha massa em gramas e a minha velocidade em quilômetro por hora. E tem que ser, tem que ser a massa em quilograma e tem que ser a velocidade em metros por segundo. Então eu vou precisar transformar esses dois números. Então bora lá. Para transformar 5.000 quilogramas, 5.000 gramas em quilogramas, eu divido por 1.000. Então 5.000 gramas dividido por 1.000 é igual a 5 quilogramas. Por quê, professor? Eu posso cortar os zeros, 5 por 1 é igual a 5. Então eu transformei 5.000 gramas em 5 quilogramas. Passo 2. Eu vou transformar 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Então, para ir de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, bora lá. Eu vou pegar 72 e dividir por 3,6. Professor, como é que eu divido um número inteiro por um número decimal? É muito simples, gente. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que observar uma coisa. Se o número decimal ele tiver um número após a vírgula, eu vou multiplicar por 10. Se tiver dois números, eu multiplico por 100. Então, observem sempre. Se o número decimal ele tiver um número após a vírgula, você multiplica os dois por 10. Se tiver 2, multiplica os 2 por 100 e por aí vai. Então, como aqui o número decimal ele tem um número após a vírgula, eu vou multiplicar 72 por 10 e também 3,6 por 10. Vai ficar assim, 72 vezes 10 é igual a 720. E 3,6 vezes 10, vamos ver como é que fica. Fica 36. Então, eu multipliquei os dois números por 10, Eu multipliquei os dois números por 10 e o resultado foi 720 dividido por 36. Agora sim, eu vou poder dividir dois números inteiros. E por que eu fiz isso? Porque depois da vírgula tem um número. Como depois da vírgula tem um número, eu posso multiplicar os dois números por 10 para transformar os dois números em números inteiros. Agora sim, eu vou ter que achar um número que, multiplicado por 36, ele dê 420 ou chegue próximo. Então, bora lá. Vamos chutar alto. Vamos começar por 20. 20 vezes 36. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 2 vezes 6, 6 com mais 1, 7. 720. Ou seja, se eu multiplicar 20 por 36, eu vou ter 720. Então agora eu tenho a minha massa em quilograma e eu tenho a minha velocidade em metros por segundo. Pausem até aqui, copiem que eu vou apagar para a gente fazer a fórmula. Então copiem isso aqui, beleza? Então bora lá. Agora eu vi que a minha nova massa, depois que transformei, é 5 kg. E que a minha nova velocidade é 20 metros por segundo. Agora é só jogar na fórmula. EC é igual. Quem é M? 5. Quem é V? 20
ao quadrado, dividido por 2. Primeira coisa, pessoal, resolva a potência. Lembra que 20 ao quadrado não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. E vamos ver quanto que dá 20 vezes 20? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Dá 400. E aí eu resolvi a potência e repito o resto. 5 vezes, bora lá, C é igual a 5 vezes 400 dividido por 2. Agora eu posso multiplicar o 5 vezes 400, que vai dar com 400. Vou fazer aqui a continuação. 400 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Dá 2.000. Então, EC é igual a 2.000 dividido por 2, uma continha básica que dá quanto, pessoal? 1.000. Então, eu achei que a minha energia cinética é 1.000 joule. A energia é sempre dada em joule. Então, eu fiz aqui uma continha para achar a minha energia cinética. Pause o vídeo para copiar, que eu vou apagar para fazer a próxima questão. A próxima questão, pessoal, ela é sobre energia gravitacional. Como assim, pessoal? Energia gravitacional. Bora lá. Essa aqui vai ser a fórmula da energia potencial gravitacional, EPG. Igual a M, é a massa, mais uma vez, e a massa vai ser dada em que, pessoal? Em quilogramas. Dessa vez a massa em quilogramas também. G é a gravidade na Terra é sempre 10 metros por segundo ao quadrado. E H vai ser a altura. Então aqui é a minha fórmula. Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é igual a M, que é a massa, vezes G, que é a gravidade, vezes H, que é a altura. Vamos a uma questão. Um corpo de massa 6 kg. Ele já me deu a massa. Ele falou que a massa é 6 kg. Então, já está em quilogramas, está ok. Está posicionado em uma altura de 30 metros. Então, o H, ele já me deu o H, que é a altura. Calcule a energia potencial gravitacional. Considere G 10. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. Percebam que a questão me deu tudo. Eu só preciso agora fazer uma multiplicação simples. EPG é igual a quem é a massa? 6 vezes quem é a altura? 30 vezes quem é o G? 10. Então, eu só preciso agora multiplicar todo mundo. Então, bora lá. Para ficar mais fácil, eu multiplico 10 por 30. Eu sei que 10 por 30 vai dar 300. Então, EPG é igual a 6 vezes 300. Aí, agora eu venho aqui e multiplico 300 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, a minha energia potencial gravitacional é 1.800 joule. Esse aqui é o nosso resultado. 1.800 joules. Perceba que nessa fórmula aqui, só precisa multiplicar a massa vezes a gravidade vezes a altura. Pausem o vídeo para copiar. Próxima fórmula, ainda capítulo 1. Energia potencial elástica, pessoal. Existem aí duas fórmulas para calcular a energia potencial elástica. A primeira, você calcula a força elástica, a força que está envolvida nesse movimento.
A força elástica é igual a K, que é uma constante, vezes ΔX, pessoal. ΔX é a deformação da mola em metros. Então, o F é a força, o K é uma constante e ΔX é a deformação da mola em metros. Beleza. E a segunda fórmula, você pode calcular a energia potencial da mola. É igual a K, que é a constante, vezes x ao quadrado, que é o quê? A deformação da mola, sobre 2. Vamos ver aqui uma questão para ilustrar. Ana ganhou uma mola maluca, o qual pode ser considerada uma mola elástica ideal, que ao ser submetida à ação de uma força de intensidade 10. Ela falou aqui que a mola de Ana foi submetida a uma força de intensidade 10 newtons. Então ele me deu a força. Deformará 2 centímetros. Ele falou para mim que a mola deformou 2 centímetros, ou seja, x é igual a 2 centímetros, porque x, pessoal, ele vai ser a deformação da mola. Então x é igual a 2. Como Ana gosta muito de ciências, Ana resolveu calcular o valor da energia potencial elástica na mola maluca. Qual foi o resultado encontrado por Ana? Então Ana, ela deformou essa mola, ela aplicou uma força a essa mola e ela deformou essa mola. Ela quer saber aí qual foi a energia potencial elástica gerada nessa deformação. Primeira coisa, pessoal, o x, a deformação, tem que ser o quê? Em metros. A questão deu em centímetros, pessoal. O que eu vou fazer aí? Eu vou dividir 2 por 100. O resultado vai dar 0,02 metros. Sempre que você quiser transformar uma coisa que está em metros sempre que você quiser transformar uma coisa que está em centímetros para o metro, você divide por 100. Então, 2 dividido por 100 dá 0,02 metros. Então, eu tenho o F, que é o quê? A força que ela aplicou. Eu tenho o X, que é o quê? A deformação. Ela quer que eu ache o meu EP. Só que, pessoal, para achar EP, que é a energia potencial, eu preciso de quem? De K. Eu não tenho K. Então, como é que eu vou fazer para achar o K, pessoal? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, para achar o K, eu vou usar a fórmula de F igual a K vezes ΔX. Quem é F? 10. Quem é K? Não sei, eu quero achar. Quem é ΔX? É 0,02. O que eu faço aqui, professor? O K, ele está aqui fazendo o quê? Ele está aqui dividindo. Eu vou passar o K para antes da igualdade. E o 10, ele vem para cá o que, pessoal? Dividindo. Então, eu vou dividir 10 por 0,02. Aí, eu vou fazer aquele esqueminha, pessoal. Eu vou multiplicar aqui os 2 por 100. Lembra que eu falei? Eu vou multiplicar tanto o 10 por 100 quanto o 0,2 por 100. Por quê, professor? Lembra que eu falei? Toda vez que eu vou dividir um número inteiro por um número decimal, eu vou observar quantos números após a vírgula tem o decimal. Se ele tiver 1, multiplica por 10. Se ele tiver 2, multiplica por 100. Como isso aqui tem 2 números após a vírgula, eu vou multiplicar os 2 por 100. E aí eu consigo, pessoal, transformar isso aqui em um número inteiro. Então vai ser 2, vai ser 1000 dividido por 2. E eu sei que 1000 por 2 é igual a 500. Então simples. Para dividir, pessoal, esse número aqui, eu multiplico os 2 por 100. Eu multipliquei o 10 por 100, que deu 1000, e multipliquei o 0,2 por 100, que deu 2. Então não esqueçam disso.
sempre que você for dividir o número inteiro por um número decimal, você vai multiplicar o quê? Você vai prestar atenção em quantas casas após a vírgula tem o número decimal. Se tiver uma casa, um número, você vai multiplicar os dois números por 10. Se tiver duas casas, você multiplica os dois números por 100. Multiplicando por 100, 10 por 100, 1000, 0,02 por 100, desculpa, é igual a 2. 10 por 2 é igual a 500. Então eu achei meu K. A questão não acabou, eu achei o K. Pause um vídeo para copiar e fazer a segunda parte da questão, ok? Pronto. Eu já sei quem é o F, é 10 Newton. Eu já sei quem é a minha deformação, que é o X, 0,02. E eu achei o K, que é igual a 500. Agora eu só jogo na fórmula. P é igual a quem? Ó? Vou usar a segunda fórmula. K, que é a constante, vezes x ao quadrado, que é a deformação, dividido por 2. Agora aqui, pessoal, é só dividir. Ó. P é igual a quem? K, quem é o K? 500. Vezes x ao quadrado, quem é o x? É 0,02 ao quadrado, dividido por 2. Pessoal, primeira coisa, resolvam a potência. E potência é o quê? É 0,02 multiplicado por ele mesmo. Então, 0,02 vezes 0,02, que vai dar, vamos lá, 2 vezes 2, 4, pessoal. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. E aqui, ó, 0 vezes 2, 2. Desculpa, pessoal. Bora aqui, voltando aqui, desculpa. Bora lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 mais uma vez. 0 vezes 2, 0, 0 e 0. Agora, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Eu vou abaixar aqui, vou somar todos os números e vou prestar atenção em quantas casas tem após a vírgula, pessoal. Vou prestar atenção aqui a quantidade de casas que existe aí após a vírgula. Existe 2 casas após a vírgula, então eu posso considerar que o resultado deu o quê? Deu 4. Então vou pegar aqui 500 vezes 4 dividido por 2. Mais uma vez. 500 vezes 4. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Dá 2.000. Então, 2.000 dividido por 2 é igual a 1.000. Então, a energia potencial elástica é igual a 1.000 joules. Então, aqui eu só fiz o quê? Multiplicação e divisão. Pausem aí para vocês copiarem e vamos para a nossa última fórmula de hoje, pessoal. Aí já é capítulo 2, que é a carga elétrica, pessoal. Vocês lembram que eu falei que quando um corpo está eletrizado, ele tem prótons ou elétrons. Eu consigo calcular essa carga. A fórmula é o quê? Q igual a M vezes E. Q é a quantidade total de carga que o corpo tem. Então, quantas cargas tem? Quantos prótons, quantos elétrons tem esse corpo? M é a quantidade de prótons ou elétrons em excesso. E E é a carga elementar. Esse E ele é uma constante, é sempre um número igual. Vamos fazer uma questão com isso aqui. Questão 6, gente. Bora lá. Determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente nêutron, perdeu 5,10 elevado a 13 elétrons. Ele falou aqui para mim
que esse corpo estava neutro e ele perdeu o quê? 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Quem aí vai ser o quê? Ele falou, determine a carga. Então, eu não sei quem é Q, porque Q é a carga. Ele quer que eu ache a carga. Ok. Quem é o N? Ele falou aqui, ó, perdeu 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. N é o quê? Elétrons ou prótons. Como ele falou elétrons, o N aqui vai ser elétrons. E ele me deu a carga elementar, que é o E. Ele falou que o E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, atenção para uma coisa. O livro de vocês, ele tem um pequeno errinho. Aqui não é 1013, é 10 elevado a 13. E aqui não é 10 menos 19, é 10 elevado a menos 19. Então, bora lá. Eu vou usar a fórmula que é igual a N vezes E. Eu não sei quem é Q, eu quero achar. O N é 5 vezes 10 elevado a 13. E o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Vou agora substituir na fórmula. Q é igual. Quem é N? N é 5 vezes 10 elevado a 13. Vezes. Quem é E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, como que eu vou resolver essa multiplicação? Calma, é mais fácil do que você imagina. Bora lá. Primeiro, multiplique os números e esqueça as potências. Esqueça. Multiplique os números. Então, multiplique 1,6 por 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Atenção para a vírgula, não é 80. O número decimal, ele tem uma casa após a vírgula. Então, eu vou colocar uma casa aqui. Então, é 8,0. Eu coloquei uma vírgula entre o 8 e o 0, para que esse número, ele, o quê? Seja também decimal e tenha uma casa após a vírgula. Mas eu posso falar que 8,0 é a mesma coisa que 8. Dá no mesmo. Então, a multiplicação deu o quê? Deu 8. Agora sim eu vou mexer nas potências. Vocês lembram que lá no começo eu falei multiplicação de potência, repete a base, então, repetiu 10. Sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai os expoentes. Como aqui os sinais são diferentes, eu vou subtrair 19 menos 13, que dá 6. E vou colocar o sinal do maior. No caso, o maior número é o 19. Então, vai ficar menos 6. Resultado, 8,10 vezes 10 a menos 6. Pessoal, essa próxima questão aqui eu não vou fazer. Vocês fazem em casa e mandam para a minha foto, para vocês treinarem o exercício de hoje. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima.